Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um webinar de onboarding aqui da AC Software, em parceria com a Managing Engine. Conosco aqui, eu sou Anderson Fonseca, conosco aqui está o Guilherme Gomes. Gomes, boa tarde. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sim, tudo jóia. E, afortunadamente, recebendo também conosco o Tainan Rodrigues. Tainan, boa tarde. E aí, pessoal, Anderson, boa tarde, Guilherme, boa tarde, meus queridos participantes. Quem achou que eu não voltaria, estou aqui de volta com a nossa série de onboards. Espero que vocês gostem. E vamos que vamos. Esse é o famoso a volta dos que não foram. A volta dos que não foram. Bom, hoje nós vamos abordar Browser Security Plus. Então, para você que está aqui conosco e ainda não conhece a ferramenta, seja bem-vindo, é uma excelente oportunidade, né? E a pergunta fica no ar, né? Como é que você está tratando os browsers na sua empresa, né? Ontem nós lançamos um vídeo de divulgação desse webinar que questionava justamente isso, né? Imagina você colocar um baita sistema de segurança na sua casa e deixar a porta da frente aberta, né? Os browsers são exatamente a principal porta de entrada para as ameaças digitais hoje em dia. E como é que você está cuidando dos seus, né? É de onde a galerinha vai clicar, né? É! É por lá. E antes de falar disso, vamos falar da AC Software. Para quem ainda não conhece a AC Software, estamos aí já quase 10 anos, eu vou arredondar para 10 anos, trazendo soluções de TI, para gestão de TI, não só a solução, né, também implantação, treinamento, suporte, o dia a dia, porque não adianta você comprar uma ferramenta e não ter um relacionamento depois, né? Quando você compra uma ferramenta Managing Engine com AC Software, você está iniciando um relacionamento, né? Tem toda uma assistência que você recebe no dia seguinte para garantir que você alcance o objetivo de comprar uma solução, né? Afinal, quem compra uma solução quer resolver alguma coisa e muitas vezes é difícil resolver sozinho. Então, você pode contar com a AC Software em todo esse caminho. Beleza? Bom, vamos em frente, Tainá. Vamos falar do nosso podcast. Bora lá. Todo mundo prepara o celular aí. Acho que está na hora de usar verdade. o QR Code. Vou convidar você a puxar o seu celular, a escanear esse QR Code. Você que está assistindo a gente aqui ao vivo, talvez você que esteja assistindo depois da gravação, também vale para você. Pode escanear aí e você vai conhecer o nosso podcast, o Podcafé da TI, que está publicado toda terça-feira. Nós temos um episódio novo. Lá nós falamos sobre muita coisa, inclusive segurança, inteligência artificial, Tecnologia no geral, a gente está... Tecnologia no geral. Nós temos ali um bate-papo divertido, agradável, onde você aprende mais, se diverte, vale muito a pena, recomendo com todas as forças. Recomendo que você escute e também recomende para outros. Vamos aí manter a corrente cada vez mais firme com o Podcafé da TI. Beleza? E adiante, mantenha o celular na mão, tem outro código para você escanear. O próximo código é o nosso time BRA, né? A LinkedIn, que tem lá o time BRA, que é a nossa comunidade de usuários da Managing Engine no Brasil, tá? Então, o que nós estamos fazendo ali? Estamos juntando, você que é usuário Managing Engine, ou você que ainda não é e tem interesse em estar recebendo informações também, segue lá essa comunidade no LinkedIn. É um grupo no LinkedIn, tem publicação toda semana, tem informação interessante. Vale a pena estar seguindo. Te recomendo com todas as forças que você siga a gente lá. É sempre. A pessoa fica assim, mas vamos ficar mandando propaganda? Não. Tem sempre um conteúdo interessante, tem sempre um conteúdo voltado para você que é gestor de TI. Tem 5 métodos para isso, 3 técnicas para aquilo. Parece o BuzzFeed, com um monte de informaçõezinhas que na verdade, são voltadas para você que tem esse dia a dia e o desafio de controlar a TI. A gente sabe que o desafio de se manter em dia é muito complicado, então a gente tenta trazer para vocês novas informações, novas tecnologias, novas soluções da forma mais agradável possível para que isso flua de forma divertida. Não é isso, Gomes? Exatamente. A gente tem uma comunidade que se ajuda aí em relação a problemas e tudo mais que as soluções da Managing Engine, vamos falar a verdade, ajuda bastante, vai. Deixa o dia a dia da TI muito mais tranquilo. Aquele negócio de qualidade de vida na TI, né? Bem mais fácil.
Pode E falar, Tainá. E agora, aqui as né, nossas nossas redes redes sociais, sociais, é que eu né? vou falar. Sim. Nós não temos produtos, nós temos soluções, que aqui é para resolver o problema de vocês. Não é um software, é uma solução. E aí, Isso aí. aqui das redes sociais, eu vou destacar duas coisas que eu sempre destaco, que faz todo sentido, que é o Blog AC, que é sensacional, é um blog muito bom, você tem que seguir, você tem que acompanhar, tem muito conteúdo bacana. E o próprio canal da AC Software no YouTube, que é sensacional, tem alguns programas lá, semanalmente tem toda uma grade de programação, vale a pena seguir esse canal, vocês vão encontrar muitas coisas lá, inclusive webinars passados e onboardings passados de outras ferramentas também está disponível lá. Sem contar Isso o aí. Dica da Semana, que é uma dica aí que sai toda terça-feira sobre algum produto novo, algum produto da Management, como utilizar, alguma funcionalidade especial que às vezes fica aí escondida no mar de funcionalidades que tem os produtos da Management. E um vídeo na sexta-feira, que é o vídeo que a gente fala um pouco mais sobre tecnologia, sobre TI em si. A gente está com uma série sobre LGPD lá, sensacional. A gente está, se não me engano, sexta-feira vai no ar o terceiro episódio. Então corre lá, vê os outros dois e acompanha que os próximos também estão demais. Olha, eu vou dar um spoiler aqui para quem segue o nosso canal no YouTube lá. Eu vou falar que vai sair agora um novo vídeo sensacional que é do AC Tech Head, que é um vídeo voltado para a área técnica, assim, hard. É um vídeo onde vamos ensinar, enfim, scripts e conexões mais complexas e API, enfim, aquilo que é bem mais específico de TI para você que é nerd hard, quer ver a coisa, quer informação rica, você que desfruta fazer esse tipo de coisa e conhecer esse tipo de solução, esse novo programa, o ACTech Red, vai ser para você, com certeza. É isso aí. E eu vou estar lá. Então, quem quiser me ver, Tech Red. Com certeza. Bora lá. Bom, vamos deixar agora com a Tainá, não é isso, Gomes? E É isso isso aí. aí, hein? Obrigada, meninos. E vamos ver esse software novo. Novo não, né? É um software que já está aí tem um tempinho, mas hoje com LGPD com tudo, vocês vão gostar bastante. Então, pessoal, obrigada. E Vamos em olá, frente. meus participantes, vamos lá. Então, pessoal, vou passar um pouquinho aqui da agenda do nosso onboarding, tá? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre introdução, né? Vamos apresentar o que é o software, o que a gente vai conseguir com ele. Falar sobre a gestão, porque dentro dele nós vamos ter políticas, né? Políticas as quais vão envolver configuração de navegador, complementos, Java, bloqueios, né? Eu vou te mostrar que tem vários bloqueios que podemos utilizar aqui, além dele fazer um rastreamento das nossas atividades web, né? Ou atividade quem está usando o computador, tá? E antes de tudo, né? Tiago Toledo, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. Cris Charles, né? Famoso Anderson, sempre acompanha lá no nosso Pod Café. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Daniel, Júlio, Rogério, todo mundo que está assistindo aí, obrigada por terem comparecido. E bom, agora que foi um pouquinho da nossa agenda, tá, pessoal? Vamos começar aqui. Foco do nosso Browser Security Plus: supervisionar e também fazer a gestão ou o gerenciamento dos nossos navegadores, tá? Essa é uma solução que eu vou mostrar hoje até uma forma, é uma versão standalone, mas é interessante falar para quem já conhece nossas soluções, né? Já conhece Desktop Central, que é uma solução que está sendo implementada já, né? Já está presente também no Desktop Central. Então, alia duas tecnologias, né? Tecnologia de gestão de desktop com gestão de navegadores, e vai também agregar bastante valor aí dentro das atividades de vocês, tá? Porque assim, falando de Browser Security, ele é a solução que vai permitir que o quê? Que você gestione como está acontecendo a navegação dos seus funcionários, né, dos seus colaboradores. Então, o que o pessoal está acessando? Nossa, entraram em tal site, encheu de pop-up, instalou aquele RAW 123. Nossa, um ano para tirar. Ou aconteceu alguma coisa, acessou, baixou um download, na verdade era um malware. Então, como que você gestiona, como que você acompanha e faz o rastreamento, até mesmo para aquela questão de sites que não deviam estar sendo acessados, mas estão, por exemplo, redes sociais, né?
Então, o Browser Security, ele tanto vai permitir que você tenha um controle em cima da segurança dos seus navegadores, quanto você também consiga ter controle em cima do que está sendo utilizado e como está sendo utilizado. Então, ele vai permitir todo esse controle, além de geração de relatórios, relatórios sobre o que um plugin, vamos dizer, duvidoso, ou algo nesse sentido, você vai conseguir ter toda essa informação, tá? Vou começar falando das configurações possíveis nos navegadores, porque hoje nós temos aí várias políticas, eu vou mostrar para vocês, para tratar a prevenção, né, contra vazamento de dados, né, que é o Leak Prevention, né, prevenção de ameaças, né, personalização de navegador. Eu coloquei as 3 principais, mas eu vou mostrar melhor para vocês aqui agora, tá? Quem também já conhece nossas soluções, né, vai se familiarizar bem aqui com o nosso Browser Security. Ele é uma solução que vai rodar totalmente, né, dentro do seu navegador. Então, você vai ter uma gestão de fácil acesso, totalmente centralizado, tá? E até antes de começar falando das políticas, falar como que a solução funciona, né? O Browser Security, a instalação dele é extremamente fácil, tá? Após instalado, ele já vai ter o banco de dados embutido, assim como o servidor web. Então, instalou, já está rodando, pronto para você utilizar, tá? E uma vez que ele está instalado e rodando, como que a solução vai fazer essa gestão de navegadores em cada máquina, tá? A gente vai instalar um agentezinho, tá? Ele vai rodar como se fosse um serviço, e esse agente vai ser o responsável para quando eu mandar aplicar alguma configuração ou alguma restrição, ele vai ser o replicável, ele vai ser o responsável por replicar aquela informação para a minha máquina, né? Então, a adição é extremamente fácil. Então, cliquei em adicionar, já integrei aqui o meu AD, então ele já vai buscar automaticamente a minha listagem de máquinas do meu domínio, tá? E a partir dessa listagem eu já posso adicionar e fazer o deploy de agentes, simples, fácil, tá? Posso fazer tudo isso via interface web. Também remoção, instalação, desinstalação de agentes, super fácil. Além disso, caso eu queira fazer uma distribuição via GPO, algo assim, a solução também me permite fazer o download no meu agente, tá? Para fazer uma instalação manual, também de forma extremamente rápida e fácil. E uma vez que isso está instalado, eu já vou começar a gerar dados em cima disso, tá? Então, aqui na minha home, vocês vão ver que eu já tenho algumas informações, ó. Eu tenho aqui 2 computadores. Desses 2, estão 2 altamente vulneráveis, né? Não tem nenhum seguro, hein? Tá complicado. Tá? Desses 2, eu tenho... Eles estão caindo em algumas políticas que eu criei, né, de prevenção de ameaças e de prevenção de vazamento de dados. Então, eles não estão em conformidade. Então, através dessa tela inicial, eu vou ver o que está de ruim na minha rede. Então, a partir daí, eu consigo ter dados para poder trabalhar em cima disso, tá? Como que eu trabalho em cima disso? Tá? Aqui dentro da parte de gestão de políticas, gestão das minhas políticas, que foi o que eu mencionei para vocês. Como que o Browser Security ele trabalha? A gente vai ter as máquinas, como eu mencionei para vocês, e para cada máquina eu posso aplicar políticas. As minhas políticas, elas definem qual vai ser o comportamento do meu navegador quando o meu usuário começar a usar, tá? Hoje, o nosso Browser Security, ele suporta Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox e também o Edge ou o Chromium, né? Hoje a maioria dos navegadores funcionam com base no Chromium, né? Então, assim, e dependendo também da política que você vai utilizar, ele pode ter algo diferente, assim, que aplica para um, aplica para outro, né? Algumas políticas diferentes devido a justamente serem navegadores diferentes com tecnologias, às vezes, um pouco diferentes. Então, dentro disso aqui, nós começamos a falar com a parte de configurações de navegador. Então, o que eu posso fazer aqui dentro da Browser Security? Consigo fazer gestão de add-ons ou complementos, né? Consigo fazer filtragem de downloads, consigo criar políticas para fazer prevenção de ameaças. Eu vou falar sobre cada um, tá, pessoal? Consigo criar políticas para fazer prevenção de vazamento de dados, tá? Carregando aqui. Prevenção contra vazamento de dados, consigo fazer uma personalização, aí no caso a política, nesse caso, vocês podem ver que eu criei uma para o Chrome, mas aqui no caso, você pode criar para qualquer um, como eu falei, Edge, Mozilla,
Você consegue fazer o roteamento do navegador, que é rotear, por exemplo, quando você clicar em determinado link, em vez dele abrir no IE, ele pode abrir, por exemplo, no Chrome. Você consegue fazer o roteamento daquele acesso, tá? Tem também o bloqueio do navegador, ou para quem conhece o modo quiosque, tá? Consigo fazer gestão do Java, consigo criar filtragens web e também um isolamento web. Isolamento web ele é até muito interessante, porque você consegue definir o que é confiável ou não, e os confiáveis vai ser aberto no navegador do usuário, e os não confiáveis conseguem ser abertos em um navegador virtual. Tá? Eu até já deixei alguns prontos, pessoal, porque quando eu mandar aplicar, talvez ele tenha um delay, até para a gente não perder tempo. Mas eu vou passar em cada um, em como é criado, como é distribuído e o que a gente tem de capacidade dentro de cada um. Tá? E bom, vamos voltar aqui para minha apresentação. Opa, voltou um pouquinho atrasada. Atrasada não. Voltou um pouquinho lá atrás, tá? Então, agora eu vou começar a falar o quê? Sobre a gestão de complementos, tá? Vou começar falando sobre os complementos de navegador. Como você distribui complementos, por exemplo, hoje nós temos uma solução chamada PMP. Nosso PMP ele tem um add-on de navegador. É um pouco complicado você distribuir esse add-on para cada um. Então é mais interessante o quê? Adiciona ele e distribui para todo mundo. Fechado. Então você consegue fazer distribuição de extensões, desabilitar extensões, tá? Criar um repositório aqui dentro. E eu vou estar mostrando aqui para vocês também. Tá? Então, falando aqui sobre a gestão de add-ons, eu tenho algumas informações legais. A primeira é o quê? Dentro dessa parte de gestão ou manage, você consegue criar um repositório de extensões. Tá? Esse repositório de extensões são complementos, né, de certa forma, que você pode adicionar aqui ao nosso catálogo, tá? E a partir daqui fazer a distribuição. Eu já adicionei o próprio Browser Security, ele já até instalou aqui no cantinho, ó. Vocês podem ver. Instalei também o Google Hangouts, que na verdade ele instala aqui, ó, também foi instalado com sucesso. E eu posso adicionar mais aqui ao meu banco de dados de extensões para posteriormente fazer a distribuição. Vou fazer a adição de uma aqui, pode ser para o Google Chrome, que é o que eu mais utilizo. E como que é feita essa adição? Eu vou acessar a loja aqui, Chrome Store, acho que é Chrome Store, isso aí, tá? E vou pegar aqui um addonzinho aqui, deixa eu ver um legal, Google Keep, perfeito. A adição dele é feita através do identificador único, então basicamente é o que está entre a interrogação e a barra, tá? E a partir daí eu vou conseguir adicionar isso aqui na minha solução. Cliquei, já identificou para mim, Google Keep, já trouxe todas as permissões que vão ser usadas, o ícone, descrição, adicionei. Simples, já tenho meu addon adicionado aqui, tá? A partir do momento que ele é adicionado, ele não vai automaticamente sair sendo instalado nas minhas máquinas, eu vou ter que distribuir. E para fazer essa distribuição, deixa eu tirar meu óculos. E para fazer essa distribuição, tá? É também extremamente simples. Duas coisas, você pode apenas clicar e ver aonde isso está distribuído, ou a partir da própria tela onde você visualiza está distribuído, você consegue já fazer a distribuição, tá? Então, tem aqui Manage, Extension Repository, Google Keep, onde está distribuído, quais são as propriedades dessa instalação, não está distribuído para ninguém, para nenhum grupo, vou distribuir. Basta eu clicar aqui, selecionar uma das minhas máquinas, clicar em distribuir. A partir daí, ele vai começar a fazer essa distribuição. Então, o meu servidor central vai se comunicar com o meu agente e a partir daí ele vai fazer a instalação. Pode demorar alguns minutos, normalmente eu dou um logon, um logoff para ele só ir um pouquinho mais rápido, mas basta esperar que ele vai fazer a distribuição, tá? E a partir desse momento, você vai ter aqui, ó, já tem até o Google Hangouts aqui também que eu instalei mais cedo, e logo ele deve aparecer aqui na minha gestão de extensões, tá? Vou deixar ele instalando aqui enquanto a gente conversa mais um pouquinho. Uma outra gestão que nós temos voltados para a parte de extensão são as políticas em si, gestão de add-ons. Essa gestão de complementos, vou editar ela aqui,
ela me permite definir o comportamento quando eu quiser, por exemplo, utilizar uma extensão. Por exemplo, para Google Chrome, eu posso instalar extensões? O meu usuário ele vai poder entrar lá e instalar? Sim ou não? Você pode definir aqui, tá? Você quer que eu mantenha ou desabilite alguma extensão já pré-instalada pelo usuário? Você pode manter. Permitir usuários usar o Adobe Flash? Sim, não. E mesmo você vai ter bem similar para IE, né? Se quer ou não instalar. Para o Mozilla Firefox ou para o Edge, né? Ou rodando no Chromium, que é a versão nova do Google Edge. E a mesma coisa, né? A partir do momento que você seta isso aqui, a distribuição dele é bem similar, né, ao de qualquer outra política que eu vou estar mostrando um pouquinho mais adiante, tá? Todas essas políticas, né, vocês vão ver que tem para filtro, prevenção de ameaças, tem várias políticas. E a forma de distribuição dela é bem similar, tá? Basicamente, dentro da parte de gestão, você vai ter listagem de computadores, né? Que no caso eu tenho 2, né, para teste. E esses computadores eu também posso criar em grupos. Gestão de grupos ela vai ser facilitada, porque se eu tiver computadores, por exemplo, de um mesmo setor ou que se aplicam uma mesma restrição, vai ser muito mais fácil de eu gerir isso por grupo do que um a um, que seria uma tarefa um pouco mais demorada. Então, eu posso criar grupos aqui de máquinas, criação também extremamente simples, dá um nome, seleciono quem vai fazer parte do grupo, não tem segredo. E quando eu for distribuir, sejam os grupos ou os computadores, basta eu vou querer fazer por computador, cliquei aqui, ele já vai me mostrar o que eu mandei aplicar, então eu tenho aqui um Browser Security, eu tenho um Hangouts, eu tenho um Google Keep que está em progresso, e das minhas políticas, eu tenho algumas políticas aqui já aplicadas, inclusive a minha gestão de complementos, e ele já fala, ó, entregue com sucesso, em progresso, porque esse que eu mandei cancelar, fazer algumas vezes, mas está aplicado. Então, eu consigo ter toda a gestão. Então, a partir do momento que eu olho aqui e vejo que esse perfil está aplicado, eu sei que ele já vai estar funcionando. Aqui no caso, ele está habilitado a instalar extensões. Não tem nada na blacklist, mas ele não pode usar o Flash. E para o IE, ele não pode instalar plugins. Então, ele já está bloqueado para mim. O IE, eu até separei uma coisa bem interessante para mostrar. Até não vou conseguir mostrar essa parte de gestão de addon, porque eu coloquei ele no modo quiosque, que eu acho bem interessante de se mostrar. Ok? Daqui a pouco eu mostro melhor para vocês. E a partir dessa tela de gestão, você vai ver tudo que está distribuído. Como eu falei, se for distribuído para o grupo, clicou, viu quem que são os membros, quais políticas estão aplicadas, quais extensões estão aplicadas, tá? Por grupo. Para computadores, exatamente a mesma linha, né? A mesma linha de configuração. Quais são as políticas, quais são as extensões, quais foram aplicadas, quais não foram, e caso eu queira revogar alguma coisa, cliquei dissociar política, tá? De forma bem simples, tá? Agora que nós falamos um pouquinho das extensões, vamos falar, deixa eu pegar aqui o próximo tópico, eu vou até falar de conformidade um pouquinho depois, que eu acho que vai ficar um pouquinho melhor. Vou falar um pouquinho sobre as outras, por exemplo, gestão de Java, tá? Hoje, algo que já está sendo, de certa forma, tirada de alguns navegadores é a questão do Flash Player, o Java também. Então, como que eu consigo lidar com essa gestão de Java? Principalmente porque é algo que eu já ouvi muito de clientes nossos, principalmente que utilizam o Desktop Center, falar, como que eu trabalho com o Java? Porque tem uma solução nossa aqui na empresa que só roda uma versão antiga do Java, aí do nada atualiza, o navegador usa uma versão diferente, não funciona. Então, como que eu consigo tratar essa questão do Java aqui dentro? Tá? Aqui dentro ele também tem a parte de Java Manager, ok? Então, o Java Manager, ele me permite verificar, como aquele mesmo diz, está cansado de páginas incompletas porque por conta do monte de versões do Java? Vamos tratar isso com o nosso Java Manager do Browser Security Plus, tá? Aqui, principalmente voltado para o Internet Explorer, você consegue fazer o mapeamento de versões Javas do Internet Explorer para aplicações web, baseado
nos requisitos, como por exemplo, que eu falei, de uma determinada aplicação. Desculpa. De uma determinada aplicação que só roda na versão específica do Java. Então, você consegue criar políticas, por exemplo, versão 7. Eu quero aplicar essa política para um site ou um grupo de sites? Só para um site. Qual é o site? Site da C-Software. Por quê? Porque esse site eu quero que ele rode o Java, mas apenas na versão 7. Qual 7? 7 Update 15. Exatamente ou acima? Então, vocês estão vendo o controle que ele vai me dar aqui? Como eu falei, principalmente para aquelas aplicações que não funcionam com a versão específica, só funciona com a antiga. Ou eu poderia vir aqui e falar, não, a permissão vai ser de bloqueio. E a mensagem vai falar Java bloqueado. Ou eu posso deixar o padrão do navegador. Tá? Então, eu consigo criar uma variedade de política para estar fazendo esse bloqueio, essa permissão do Java para mim. E como eu falei, depois que isso é criado, né, vou salvar e publicar. Não está aplicado para ninguém ainda. Vou vir aqui na parte de gestão, computadores, e vou fazer a aplicação dessa política, né, para a minha máquina ou para o meu grupo de máquinas. Ó, associar política, versão 7, que é do Java. Posso mandar fazer um deploy aqui e ele vai fazer a aplicação dessa política para mim. Tá? Outras políticas que eu quero mostrar para vocês aqui são a parte de bloqueios, tá? Porque aqui, até aproveitar e falar da parte de restritiva dele. Como vocês podem ver, tem 3 opções. Qual que é a diferença entre um e outro? Tá? O bloqueio de navegador, ele é o modo quiosque. É aquele modo que você abre o navegador e ele tem apenas uma tela que está rodando uma aplicação e você usa ela. Então, com o modo quiosque, a gente consegue tratar algumas brechas de segurança, perda de produtividade por parte dos funcionários, né? Consegue, de certa forma, criar uma whitelist com os nossos sites confiáveis e deixar habilitado dentro desse modo quiosque. Então, bloqueio de navegador, modo quiosque. Quando a gente fala de isolamento do navegador, a gente já fala mais de... Nós temos um navegador com uma lista de URLs permitidas, URLs restritas. Então, quando nós temos sites ou aplicações confiáveis, ele vai usar o meu próprio navegador do usuário. Já quando nós temos um site restrito, ele pode rodar dentro de um navegador virtual, que foi até o que eu mencionei. Então, eu vou mostrar para vocês também essa configuração de como fazer esse isolamento de navegador. E temos também a filtragem web, que aí ela já entra, não é um modo quiosque, mas quando você tenta acessar um site restrito, ele faz o bloqueio. Por exemplo, esse site está bloqueado pela empresa. Da mesma forma que com a filtragem, você também consegue fazer restrição de download. E o que eu mais gosto, controles baseados em horário. Então, você não pode acessar redes sociais das 9 às 18. Depois desse horário, você que manda. Então, você consegue tratar esse filtro web. Então, vou falar sobre essas 3 formas restritivas para a gente estar tratando os acessos, tá? Até bloqueou aqui. Opa! Perfeito. Então, dentro dessa parte de gestão de políticas, nós temos algumas opções que eu falei. Vou começar falando sobre o bloqueio do navegador, ou modo quiosque. Ele é bem simples de configurar. Vou até criar um novo. Vou chamar ele de quiosque onboarding, tá? E ele vai me permitir aplicar para o Internet Explorer um modo quiosque para restringir o meu acesso apenas para um site ou um grupo de sites específicos, tá? Então, basta eu colocar aqui um nome e onde eu quero aplicar essa política, tá? Sem configurações demoradas, sem configurações confusas. Quero aplicar essa política aonde? A um site? Qual site? Tem alguns já aqui que eu já tinha cadastrado. Ou eu posso falar que é um grupo de sites. Eu havia criado um de redes sociais, tá? Como eu estou falando de restrição, né? Ele só vai mostrar os sites que estão aqui. Eu posso colocar esse AC Software, site da empresa. Eu posso salvar e publicar.
O legal é que várias configurações que eu vou mostrar aqui agora, eles vão sempre falar, você quer aplicar para o site ou para o grupo de sites? E onde que eu consigo criar esse grupo de sites? Dentro da parte de gestão. Aqui dentro eu tenho a parte de gestão, grupos de sites, criei um chamado redes sociais. Cadastro também é extremamente fácil. Cliquei em novo, quero criar um, por exemplo, de notícias. Ou então vou falar aqui, AC Software. Quais são os sites que fazem parte da AC Software? Esse site, acsoftware.com.br, blog ac.me, deixa eu ver aqui outro. Vou colocar só esses dois. E eu posso criar. Então, em vários locais que eu for restringir ou permitir um grupo de sites, eu posso fazer isso por grupo, que facilita bastante. E o resultado que eu vou ter desse modo quiosque ou browser lockdown é justamente esse, de quando o meu usuário for abrir o Internet Explorer, ele aparecer justamente isso. Sua organização restringiu seu navegador a acessar apenas os sites abaixo. Qual site? AC Software. Cliquei, está aqui. Ele não me mostra outras opções, como por exemplo, nova aba, ou qualquer outra opção. Basicamente é um modo quiosque mesmo. E a partir daí eu posso navegar, usar o que eu preciso, mas estando bloqueada, tá? Para esse modo quiosque, sem possibilidade de eu poder abrir outras abas ou algo nesse sentido. Até mesmo se eu tentar abrir, ele já abre o modo quiosque. Ele sempre volta para cá, ok? Então eu tenho toda essa restrição. E a revogação desse modo quiosque, muito fácil. Vou até pedir para revogar. Aqui dentro de Manage, grupos e computadores. Vou pegar aqui o meu 3. Quiosque. Dissociar política. Espera um pouquinho, logo mais ele revoga. Como eu falei, ele pode demorar uns minutos, tá? Normalmente, né, fechar o navegador, abrir ou fazer um logoff agiliza isso, né? Porque normalmente ele cai dentro de um ciclo de replicação que pode ocorrer dentro do ciclo de atualização, que é de até 90 minutos, ou quando o que acontecer primeiro, né, um logoff do usuário, algo nesse sentido. Então, a partir disso, ele vai fazer essa aplicação, tá? Outras formas que nós temos de restrição seria a parte do isolamento de navegador, que é o Web Isolation, tá? Esse Web Isolation, como eu falei, ele vai se aplicar apenas, né, nesse caso, para o Edge ou para o IE, a partir dessa versão aqui, 17.09 do Windows 10, Enterprise Edition e acima. Então, é muito importante também, em alguns casos, você dar uma lida nisso. E como eu falei, essa parte de isolamento, ele vai permitir que os sites possam ser acessados pelo navegador do usuário, mas sites restritos, eles sejam acessados apenas via navegador virtual. Por isso que ele é bem específico de funcionar apenas para o IE ou para o Edge, em uma versão específica do Windows, tá? Então aqui eu posso selecionar quais sites vão ser sites restritos, aí entra aqueles grupos. Tem redes sociais não é para acessar, é restrito. Né? Se ele vai poder ter troca de dados entre as sessões, sim ou não, posso restringir. E restrição do iframe, sim ou não. Posso restringir tudo, vou até colocar aqui, isolamento, onboarding, e vou publicar. A partir do momento que eu faço isso e aplico essa configuração para os meus computadores, ele vai tratar esse isolamento para mim. Como eu falei, tudo aqui na verdade vai ser tratado, tá? Outra forma também é a parte do filtro. Aí para a parte do filtro, entra tanto o filtro de download quanto o filtro web, tá? A diferença desse aqui é que ele vai dar só mensagem de restritiva. Então, por exemplo, eu tenho esse filtro web que eu chamei de onboarding. Ele pode tanto fazer restrições de navegação a nível de segurança, como, por exemplo, automaticamente bloquear sites maliciosos, verificar, né, o SSL para fazer uma proteção, isso falando do IE, restringir alguns sites que tenham erros SSL, bloquear sites de terceiros que estão tentando fazer injeção de código, funciona aqui para o Chrome, ou bloquear sites com
propagandas excessivas, ele também consegue fazer o bloqueio. E falando da parte de filtragem, né, de URLs mesmo de acesso, a gente pode colocar ações para bloquear ou permitir apenas sites específicos. E o que eu falei, congestão de horário. Então, aqui dentro eu posso falar assim, eu quero bloquear o grupo de redes sociais, porém, apenas entre as 9 e as 18. Fora disso, pode usar, tá? Ou eu posso fazer o contrário, eu vou permitir apenas o acesso software entre as 9 e as 18. Fora disso, você não pode usar as aplicações da empresa, é apenas dentro do horário. Então, você consegue tratar isso aí de várias formas. Vou deixar aqui redes sociais, tá? E até mesmo a aparência das páginas bloqueadas, porque se eu coloquei aqui que vai bloquear, qual a mensagem que ele vai me falar? Então, ele pode mostrar uma mensagem padrão, tipo, desculpa, o domínio tal foi bloqueado pelo administrador de rede. Ou uma mensagem personalizada. Ou eu posso redirecionar ele para outra URL, para, por exemplo, um helpdesk para ele requisitar o desbloqueio dessas páginas, tá? E o mesmo você pode fazer, permitir usuários a contatar o admin a partir de uma página bloqueada, ou mostrar um logo personalizado na página bloqueada. Mesmo uma mensagem de falha, um ícone de falha, algo nesse sentido. Então, você consegue fazer toda essa parametrização, tá? Vou também salvar e publicar. Opa! Deixei esse aqui. Já salvou. Publicado, tá? Então, eu tenho aqui ele publicado. Tem um computador associado, tá? Depois também vou falar um pouquinho das versões, tá? Porque tudo isso que eu estou mexendo, ele muda a versão. Então, se eu editei esse aqui, ele vai para a versão 2. Ou 3, no caso. E no caso, a gente tem que atualizar isso também para ele funcionar corretamente, tá? Além desse filtro web que eu falei, dentro da filtragem, nós temos também filtro de download, tá? Esse filtro de download, ele me permite filtrar, como o nome diz, os downloads. Então, você consegue restringir ou permitir que os downloads sejam feitos baseados em URL ou baseado em algum outro parâmetro, tá? Você pode falar, você quer bloquear tudo? Sim ou não? Não. Eu quero bloquear apenas se as seguintes condições forem encontradas, né? Encontradas não, atendidas, tá? Poderia bloquear tudo. Eu poderia falar, não, não bloqueia tudo, tá? Eu quero apenas permitir ou bloquear quando o domínio ou a página web for ManageEngine.com. E vou salvar e publicar. Posteriormente, eu posso aplicar isso para as minhas máquinas, né, para fazer esse bloqueio. Como eu falei, essa configuração também é uma configuração extremamente fácil, tá? Apenas selecionar se você quer bloquear ou não. E agora a parte mais interessante, principalmente para quem está agora nessa vibe LGPD pegando, né? LGPD sendo implantada, todo mundo correndo, vazamento de dados, prevenção contra ameaças, né? Segurança. Então, Browser Security é a solução que vai conseguir, né, aliar essas questões de tratamento de dados, né, da LGPD, e como eu falei, de forma totalmente centralizada, você vai conseguir fazer isso facilmente. Vou falar um pouquinho sobre prevenção de ameaças, tá? Até já tinha criado um, mas vou criar outro, tá? A prevenção de ameaças, ela vai permitir que você possa aplicar no seu navegador algumas políticas para evitar que possa vazar o dado de alguma forma ou que o seu computador ele possa ser invadido de certa forma e os seus dados sejam roubados. O legal de tudo aqui é que, por exemplo, se a gente for olhar aqui dentro da parte de insights, computadores, tá? Insights, computadores, eu vou abrir, por exemplo, meu Lab 3. Porque eu quero ver o que está acontecendo. Porque a solução ela não vai só me permitir aplicar configurações, ela vai me gerar dados, vai me gerar relatórios. Então, ela já me trouxe aqui que eu tô, assim, não está muito bom, entendeu? Não está muito bom o que está acontecendo aqui. Eu tô com mais de 20, eu tô com 29 pontos de risco dentro dos meus navegadores que podem ocasionar tanto perda de dados quanto alguma ameaça.
E dentro disso, ele já me dá o que é recomendado. Por exemplo, eu tenho um crítico aqui. O crítico não tem restrição em cima de erros de certificado, o que pode ocasionar eu entrar numa página que não está certificada, como sendo a página real, né, não tem certificado, e eu estou lá acessando achando que a página é verdadeira. Então ele já me fala aqui, ó, opa, erros de certificado vão avisar usuários sobre possíveis brechas de segurança na página, né? Permitir que os usuários possam acessar essas páginas pode levar a uma brecha de segurança. Quero corrigir? Como que eu corrijo? Ele já vai me direcionar para a página no site para falar qual a configuração dentro da política de prevenção de vazamento de dados vai ser adequada para resolver esse problema. Então, ele já me traz aqui. Está carregando ainda. Só um momento. Ainda não carregou. Tá? Mas ele já vai me indicar aqui, por exemplo, aqui no caso eu estou falando dos certificados, então já é o primeiro. Então ele já vai me falar, ó, a política para eu tratar isso é dentro de prevenção de vazamento, criar política, restringir, né? Clico na opção restringir dentro de Override Certificate Errors. Então ele já me falou, isso aqui é uma brecha de segurança, ele está me sinalizando isso, e para eu corrigir, só criar uma política dentro aqui do prevenção de vazamento, marcando a opção Override Certificate Errors como restrito. Fazendo isso e aplicando isso às minhas máquinas, eu já vou estar tratando um possível erro, um possível problema que eu teria na minha empresa. Então, dentro disso, eu posso restringir ou desabilitar qualquer uma dessas opções que está dentro das políticas para prevenção de vazamento de dados. Como, por exemplo, filtro de phishing, arquivos de download, né? Aqui ele já me fala, selecionando o botão de restrição, arquivos, né? Download de arquivos contendo dados maliciosos serão bloqueados. Aqueles que aparecem assim, esse download parece ser perigoso, normalmente aparece no Chrome, então ele já faz o bloqueio, por exemplo. Certificado, verificação de certificados com lista de revogação, proteção de zona elevada, ajuda em objetos de navegação, restrição do flash, ele já até me fala aqui por quê, ó. O que é, né? Habilitando isso, o Adobe Flash, será restringido nos sites. Então, eu posso ativar a restrição do Flash. Proteção de plugins do IE. Executar scripts nas páginas? Não. Entre outros. Então, basta eu criar isso aqui, eu vou deixar ele com esse nome padrão. A partir daqui, eu posso aplicar isso nas minhas máquinas, e a partir do momento que isso é aplicado, ele já vai me gerar uma pontuação melhor em cima daqueles pontos de segurança que ele identificou que pode ter um possível erro, tá? Vou olhar aqui mais alguns computadores. Né? Inclusive, aqui ele já me fala, status de compliance é nenhuma inconformidade. Também vou falar um pouquinho para vocês dessa parte de compliance, tá? E vou abrir aqui o meu 3, eu não apliquei nada, eu só criei. Além da parte de prevenção de vazamento de dados, né? Temos também de prevenção de ameaças. Na verdade, são similares, né? Mas voltados para coisas diferentes. Um é para vazamento, o outro é para uma possível ameaça. E vou abrir também aqui da prevenção de vazamento de dados. Vou criar uma política. Da mesma forma, né, bem similar, como vocês podem ver, eu posso restringir ou habilitar alguns componentes aí que podem gerar, de certa forma, aí, algum vazamento de dados. Então, imprimir páginas? Não. Imprimir a partir de um armazenamento em nuvem? Não. Sincronia automática do navegador? Não. Salvar histórico, preencher automático, fazer upload, né, para uma página web, fazer print, né? Você pode restringir tudo para evitar que algum dado seja possivelmente vazado dentro da empresa, como alguém começou a editar algum documento extremamente restrito, alguém foi lá, printou, mandou imprimir. Então, você consegue estar também fazendo esse bloqueio para tratar isso. Cookies, por exemplo, permitir, nunca permitir, permitir nos sites visitados, né, que eu já visitei. Eu posso falar permitir sempre, tá? E também, a partir daqui, mandar aplicar isso no meu navegador, tá? E de forma fácil eu vou conseguir tratar isso. E conforme eu vou tratando,
dentro dos meus insights, nos meus computadores, não precisa nem ir nos computadores, aqui também fica bem legal. Aqui dentro dos meus insights, você vai conseguir ver a pontuação. Por exemplo, para o Google Chrome, tenho 2 máquinas, tenho 4 extensões instaladas, nenhum tem algo perigoso, mas de certa forma eles estão vulneráveis, por quê? Porque eles não estão em conformidade. Quais conformidades? Opa! Quais conformidades? Aquelas que eu mostrei. Então, tem 23 faltando e mais algumas outras, que isso aqui são da conformidade. Eu vou falar um pouquinho melhor para vocês, tá? E eu consigo ver tudo que está acontecendo. Então, esses insights, eles também vão ser bem interessantes, tá? Para vocês estarem utilizando. Voltando aqui nas políticas, né, além dessa parte de tratamento de ameaças e também da parte de prevenção de vazamento de dados, temos também a parte de customização. Eu até criei um aqui, personalização Chrome. E ele pode ser criado, nesse caso em específico, ele é um para cada, tá? Eu criei um do Chrome, mas poderia ser um, por exemplo, para o Firefox. O nome da minha política, Custom Firefox. O que é a personalização que eu quero fazer nele? Página inicial, google.com.br. Restrições de segurança, permitir add-ons, permitir ferramentas de desenvolvimento, permitir botão de screenshot. Vou personalizar o meu navegador todinho. Barra de menus? Não. Vai ter a barra de favoritos, né? Bookmarks? Não. Navegação privada? Não. Contas? Sim. Screenshot? Não. Parte de proxy? Tem um proxy? Não usar proxy? Autodetector? Não, não uso. Vai setar ele como navegador padrão? Não. A partir daí, salvo. Da mesma forma, posso aplicar essa política para os meus computadores para ser aplicada no Firefox. Para o Chrome também bem similar. Vou modificar. Restrições. Quero restringir o quê? JavaScript, pop-up, captura de áudio, captura de vídeo, cookie, geolocalização. Como eu falei um pouquinho antes, dependendo do navegador que nós estamos utilizando, ele vai me trazer mais ou menos opções, porque vai variar, né? Conforme as opções disponibilizadas pelo navegador. O que a nossa solução faz é centralizar, ter um local central no qual a gente vai poder definir isso e mandar aplicar em lote, tá? Então, para isso nós temos tudo, JavaScript, restrições de segurança, privacidade, renderização de GPU, e todas as outras configurações, navegador padrão, esse vai sim. Salvei, publiquei, e depois basta eu mandar aplicar isso para as minhas máquinas, tá? E além dessa customização, eu também tenho o roteamento, tá? Que é o que eu comentei um pouquinho antes com vocês, de eu poder definir alguns sites, os quais vão ser redirecionados à navegação. Então, eu tenho esse roteamento de navegador, né? Que é como ele falou, ó, você pode direcionar websites para o navegador desejado. Posso criar uma política. Qual é o navegador destino? Chrome. Quais sites vão ser roteados? Posso entrar manualmente. Posso falar que são sites da minha intranet, né? E caso eu selecione manualmente, eu posso selecionar os sites ou os grupos de sites que eu gostaria de aplicar essa restrição. E a partir daí, opa, só salvei. Vou publicar ela e da mesma forma mandar aplicar para o meu navegador, tá? Então, é bem simples, bem tranquilo, né? E só recapitulando aqui o que eu passei, pessoal, ó, gestão de add-ons, onde você consegue definir o comportamento dos complementos, se vão poder ser instalados ou não. Filtragem web, que eu posso filtrar o que vai ser acessado e como vai ser acessado e até mesmo horários de acesso. E também filtragem dos downloads que serão realizados, tá? Tratamento aí bem aliado ao LGPD, tratamento de prevenção de ameaças e prevenção contra vazamento de dados, tá? Personalização do navegador, roteamento do navegador, roteamento de acesso. Então, eu consigo direcionar determinados sites para serem acessados apenas dos navegadores que eu quero. Isso aqui é bem interessante para também aquele caso que eu falei. O cara que falou
meu site específico só roda no Java 7, que só funciona no IE. Posso direcionar isso para ele, tá? E para a parte de bloqueio, eu tenho o modo quiosque para fazer o bloqueio de navegador e também fazer o isolamento da minha navegação, tá? Usando aí o Edge ou então o Internet Explorer, tá? E com isso tudo criado, eu vou voltar aqui na parte de conformidade. Por quê? Tudo isso que eu tenho, tudo que eu criei, né, além de eu mandar aplicar, eu posso validar isso em cima, criando uma conformidade. Eu posso criar políticas para verificar, por exemplo, como que está aquela parte de vazamento de dados. E ele vai gerar em cima disso para mim uma pontuação. Então, eu consigo ver qual é a minha pontuação, computadores que estão fora de conformidade, quais são as correções baseadas nas categorias presentes. Então, eu consigo trabalhar essa conformidade. Então, vamos lá. Tá? Depois que eu tenho tudo isso, vou ter a parte de compliance. Então, eu tenho aqui minhas políticas padrão, tá, pessoal? Ele já me gera aqui o que tem dentro dela, ó, 29 configurações fora de conformidade. Tenho também aqui essa STIG, que tem 2 computadores também fora de conformidade, com 16 conformidades fora, e assim por diante. Até mesmo essa política C software aí, que ele já me fala que também tem 2 computadores, e infelizmente tem 5 configurações fora de conformidade, tá? Então, aqui dentro dessa página, deixa eu até mudar exibição, assim tá bom. Aqui dentro dessa página, essas padrões, elas sempre vão estar habilitadas, tá? Até ele me fala, ó, eu não consigo executar ações em cima dessas políticas, mas eu posso criar novas. Então, eu vou criar uma política chamada onboarding. E dentro dela, eu vou selecionar aquelas opçõezinhas que estavam dentro da parte de vazamento de dados e tratamento de ameaças, né? E essas políticas eu vou poder selecionar para poder montar uma conformidade. Então, eu posso criar uma conformidade selecionando ou várias opções aqui. Por exemplo, o que faz sentido para mim que na minha empresa todo mundo tem que estar em conformidade? Todo mundo tem restrição de download malicioso, tem restrição de Adobe, tem restrição de extensões maliciosas, também de zona, também de acesso. Para a parte de prevenção de vazamento de dados, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui uns legais para a gente colocar. Para a parte de certificado, né? Vou colocar esses 2. Para a parte de restrição de cookies de terceiros. Para a parte de network, cloud, print. Desabilitar compartilhamento de impressão em nuvem. Então, eu posso selecionar vários. E a partir do momento que eu salvo isso, a nossa solução ela já vai fazer avaliação, porque ela já varreu esses navegadores, né? Ela vai sempre varrer as minhas máquinas diariamente, semanalmente, seja o que for. E a partir dessa varredura, ele vai fazer um depara. O que eu tenho hoje nas minhas máquinas e o que eu tenho de conformidade que precisa ser atingida. E a partir daí ele gera para mim uma pontuação, aqui no caso está 0%. Clicando aqui eu posso ver, inclusive, o que não está em conformidade. Então eu tenho 2 máquinas, cliquei, isso aqui tudo está fora de conformidade. Como que eu corrijo isso? Clique em corrigir, ele vai me abrir aquela mesma página que eu mostrei antes para vocês, falando o que eu tenho que habilitar ou não, para que isso fique dentro do padrão, de um padrão que evite alguma perda de dado, tá? Então, eu consigo ter toda essa compliance aqui e a pontuação dentro disso, né? Sobre o que está bom ou o que está ruim, tá? E algumas outras opções que nós temos aqui, e até legal falar, é a parte de rastreamento. Porque a solução ela não trabalha apenas com essa parte, eu varri, tá aqui o que são os seus navegadores, tá aqui o que está faltando neles. Não, não é só isso. A solução ela também tem uma parte de rastreamento, onde você consegue
ter insights, né, sobre os navegadores, sobre as máquinas em si, assim como fazer o rastreamento de atividades web que aconteceram naquela máquina. Então, esse também é algo bem legal que eu vou mostrar para vocês, tá? Acessando a tela de insights, vocês vão ver que tem um monte de opções. Então, eu tenho aqui o meu dashboard que fala o que está acontecendo, ó. Extensões usadas potencialmente perigosas, né, que podem causar brecha de segurança, não tem nenhuma. O que foi instalado recentemente, não teve. Plugins que podem causar brecha de segurança, plugins instalados recentemente, então tem aqui um do Java. Tem aqui a parte de navegadores, quais navegadores são mais usados ou menos usados, então esse aqui eu não tenho nenhum, esse aqui eu não tenho nenhum, esse aqui eu tenho dois, esse aqui eu tenho dois. Dessas duas máquinas que eu tenho, um está antigo, então peraí, está antigo no Lab 4. Então, já é algo para eu poder atualizar. Está na versão 10? Exatamente. Na versão 10. Então, eu tenho uma visão geral sobre os meus navegadores, tenho uma visão sobre os browsers, sobre os add-ons que estão instalados, assim como as extensões. Então, eu tenho aqui o Browser Security, Hangouts, Google Keep, consigo ver aqui onde está. Consigo ter a visão por computador, no qual eu consigo ter esses dashboards. Opa, deixa ele só carregar aqui, pessoal. Onde eu consigo ver esses dashboards, eu consigo dar um detalhamento na minha informação para eu ver, por exemplo, um dashboard geral do risco. Está um pouquinho alto. Os navegadores que aqui tem instalado. Os plugins instalados, histórico web conforme eu for navegando, né? Eu habilitei isso aqui há pouco tempo, também vou falar aqui como a gente habilita. Ele vai me trazer toda a atividade web, tá? Extensões instaladas e as configurações, como estão definidas, tá? O que está habilitado, o que está desabilitado, para a parte de downloads, como que está, né? Setado, a parte de scripts e a parte de outros, né? Então você consegue ver isso. E a atividade web legal é que ela vai, a partir do momento que ela contar, né, ela precisa de um tempo para começar a recolher os dados, ela vai os domínios acessados, downloads feitos, quantas vezes você visitou aquele site, última vez que você visitou, né? E claro, você pode personalizar aqui e até mesmo extrair os dados, extrair não, exportar os dados, né, dessa navegação aqui para poder ter esse dado aí como auditoria, tá? Então, você tem toda essa informação. Também tem a opção de escanear as máquinas, você pode fazer tanto um escaneamento agora, para ele poder varrer, né? Aqui no caso, isso aqui escaneou um pouquinho mais cedo hoje, né? Até vou pôr para escanear de novo, tá? Ou eu posso também configurar um escaneamento agendado, então varrer diariamente, semanalmente, mensalmente, para sempre ter os dados totalmente atualizados. Por isso que ele pode não apresentar algo que você já varreu, ou algo que você instalou agora, porque ele pode ainda não ter varrido, né? Então é sempre bom deixar e verificar o horário do último scan. E além disso, temos alguns relatórios. Então, plugins que não são seguros, ele vai listar para mim. Filtro de phishing, né? Então, o que está em conformidade, o que não está. Inclusive, isso aqui pode ser configurado a partir da política contra vazamento de dados. Extensões potencialmente perigosas, né? Computadores com ou sem uma determinada extensão. Então, você quer procurar algo que tenha uma extensão, por exemplo, Hangouts. Você pode ver aqui quais que tem Hangouts. Ele ainda não atualizou. Vou pegar aqui o que atualizou ontem. Browser Security. Opa. E ele já traz aqui para mim onde tem ou está faltando. Isso aqui é legal, principalmente para aqueles navegadores os quais você tem uso obrigatório de algum complemento, que é o exemplo, por exemplo, do PMP, né? Nosso Password Manager Pro, nós já fizemos um webinar sobre ele, tá? Então a gente pode estar configurando também para verificar esses plugins, né? Tanto extensão quanto plugins, aqui no caso deve ter um Java, e você pode ver o que está faltando, onde tem, onde não tem, tá? E, pessoal,
finalizando, gestão do agente, até o que eu falei, navegação web, tudo. Basta a gente habilitar rastreamento de usuário nas atividades web, habilitar a instalação de Browser Help Objects, né, no IE, habilitar acesso, tempo de acesso. Então, algumas coisas das quais eu mostrei podem não funcionar adequadamente se você não marca isso aqui, tá? E a solução, como eu falei, tem integração com o AD, todas as máquinas elas podem ser adicionadas facilmente, basta clicar na parte de adicionar máquinas, selecionar as máquinas que você quer, adicionar e fazer deploy do agente. Ele vai buscar a máquina do seu domínio, fazer a instalação do agente com base nos dados que você colocou aqui no Active Directory. Para quem já está acostumado com as nossas soluções, vai ver que é bem similar, tá? E a partir disso, né, a partir dessa adição, dessa instalação de agente, vocês vão conseguir ter total acesso, inclusive já instalou, é rápido, inclusive já varreu aqui minhas máquinas também. E esse aqui que eu acabei de instalar, logo mais ele já deve aparecer para mim alguns insights aí do que está de errado aí na minha máquina, o que está de errado aí nos meus computadores, tá? É só um tempinho dele varrer, mas a coisa é rápida. Ainda não listou, tá? Mas a configuração é bem simplificada, bem simples de acessar. E bom, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, agora vai estar só eu por enquanto, mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar vocês perguntarem, tá bom? Deixa eu ver aqui que tem algumas mensagens que vocês mandaram. Perfeito. Pessoal, dúvidas, perguntas, fiquem à vontade. Estou aqui para responder, para auxiliar vocês aí no que for preciso. E aí, alguma pergunta? Se vocês quiserem testar também, quiserem deixar o e-mail ou o contato de vocês, eu posso passar aqui para o Guilherme, para o Anderson, para poder, né, vocês poderem testar direto no ambiente de vocês e validar todas as funcionalidades que eu acabei de mostrar aqui, tá? E, bom, aparentemente ninguém perguntou. Espero que seja porque foi muito bom e não ficaram espaço para dúvidas, tá, pessoal? Mas qualquer coisa vocês também podem falar com a gente posteriormente ao nosso webinar, tá? E, finalizando, pessoal, caso vocês tenham interesse de conhecer a solução, tá? Vocês podem contar aí com o nosso time de suporte, né? Além do suporte com a Managed Engine, suporte conosco aqui da AC Software, né? Contatando através de e-mail, telefone, se for necessário fazer uma conferência web. Além da gente ter a nossa comunidade de usuários, né? Que é o nosso Pitstop e também é o Pitstop, né? Da Managed Engine e também o nosso time BRA, que é o nosso canal, nosso grupo no LinkedIn, né? E caso, pessoal, vocês queiram conhecer a solução, fazer uma POC, uma demo, o que vocês precisarem, vocês podem estar entrando em contato conosco através desses números, tá? Esse é o contato do nosso time de vendas, nosso time comercial. E desde já, gostaria de agradecer a presença de todos e desde já também já convidar vocês para o nosso próximo webinar, na próxima quinta-feira, sobre Firewall Analyzer, nossa solução para fazer análise de firewalls e também análise de regras. Então, já conto aí com a presença de vocês, pessoal. E, bom, como ninguém falou, ninguém tem nenhuma pergunta, só me resta agradecer novamente, pessoal, e até a próxima semana, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, tá? E obrigado, então, pessoal, e até a próxima.